Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Terceiro Anel. A Liga dos Campeões está de volta e a minha previsão para a fase de grupos foi claramente nefasta. Meus amigos, como é que se pode falhar tanto? Começando pelo grupo do nosso Benfica e nos outros 7 também não tive grande sorte. Queres saber daquilo que eu estou a falar? Fica para ver este vídeo. Pois é, meus amigos, tal e qual como já fiz o ano passado, quero aqui falar da minha previsão para a fase de grupos da Liga dos Campeões. É um facto que tinha previsto uma coisa, principalmente para o nosso Benfica, e acabou por sair outra. Praticamente não acertei em nenhum grupo, ou seja, o grupo completo não acertei em nenhum. Em alguns grupos acabei por acertar aquelas duas equipas que iam passar à próxima fase, mas no grupo completo, infelizmente este ano as minhas previsões foram muito ao lado, principalmente no grupo do nosso Benfica, onde eu augurava tanto para o nosso querido clube e, como todos nós sabemos, não continuamos na Liga dos Campeões e vamos parar assim ao play-off de acesso à Liga Europa. Enfim, melhor sorte teremos na Liga Europa? Espero bem que sim. Ora, para o grupo A, a minha previsão tinha sido que passaria em primeiro lugar o Bayern de Munique, em segundo ficaria o Manchester United, em terceiro o Galatasaray e em último lugar o Copenhague. Oh, meus amigos, o que vos dizer então deste grupo? O Bayern passou em primeiro, passou sim senhora, mas a grande desilusão deste grupo foi claramente o Manchester United, sendo que em segundo lugar passou o Copenhague e em terceiro o Galatasaray, mas ninguém esperava que o campeão inglês, o antigo campeão inglês, claudicasse desta forma, pois ao fim e ao cabo é um histórico na Europa e ninguém esperava que o mesmo tivesse tido assim esta debacle. Já no grupo B tinha previsto então que passasse em primeiro lugar o Arsenal, em segundo lugar os espanhóis do Sevilha, seguido do PSV e em terceiro o Lens. E o que dizer então deste grupo? Tal e qual como no grupo A, acertei quem é que passou em primeiro do grupo e mais uma vez tivemos assim uma equipa, um histórico europeu e detentor de muitas ligas da Europa, a fazer assim uma debacle na fase de grupos. Estamos a falar dos espanhóis do Sevilha. Ninguém esperava que esta equipa fosse ficar fora da Europa, sendo que em segundo lugar deste grupo ficou assim o PSV e em terceiro ficou o Lens, abandonando assim o Sevilha as competições europeias esta época. Já no grupo C tinha previsto então que ficaria em primeiro lugar o Real Madrid, em segundo o Nápoles, em terceiro o União de Berlim e em último lugar o Braga. E o que dizer então deste grupo? Uma vez mais acertei quem é que passava em primeiro e em segundo lugar, ou seja, o Real Madrid e em segundo lugar o Nápoles, mas falhei aqui no Braga. Não estava à espera que o União de Berlim tivesse uma prestação tão fraca, mas felizmente para os portugueses, a equipa portuguesa do Sporting Clube Braga vai continuar nas competições europeias e vai jogar assim o play-off de acesso à Liga Europa, tal e qual como o nosso Benfica. Vamos deixar agora o grupo do Benfica para o fim e analisar então o grupo E, onde o Atlético Madrid passaria em primeiro, em segundo lugar o Feyenoord, em terceiro a Lazio e em último lugar o Celtic, segundo as minhas previsões. E aqui uma vez mais voltei a acertar quem passava em primeiro lugar e quem ficava em último lugar do grupo. No entanto, os campeões da Eredivisie, os holandeses do Feyenoord, acabaram também por falhar na fase de grupos e vão parar assim também ao play-off da Liga Europa, sendo que os italianos da Lazio vão se qualificar então para a próxima fase da Liga dos Campeões. Agora, no grupo F, o grupo da morte, tinha previsto que passaria em primeiro lugar o PSG, em segundo lugar o AC Milan, em terceiro lugar os ingleses do Newcastle e em último lugar o Dortmund. E aqui foi um dos grupos onde falhei mais, mas realmente a prestação do PSG, juntamente com a fantástica prestação dos alemães do Borussia Dortmund, veio dar assim grandes cambalhotas neste grupo. Recordo que foi um dos grupos mais difíceis de vaticinar e que o mesmo teve assim por um fio até à última jornada, onde inclusivamente o grande e colosso francês do PSG podia ter ficado fora da Europa, mas enfim, isso não aconteceu. Passou assim em primeiro lugar o Borussia Dortmund, em segundo lugar, como era expectável, o PSG acabou mesmo por passar à próxima fase da Liga dos Campeões e aqui o grande debacle foram os ingleses do Newcastle, que ficaram fora da Europa, sendo que os italianos do AC Milan vão disputar também assim o play-off de acesso à Liga Europa. Agora, no grupo G, tudo apontava que seria um grupo fácil de acertar. Manchester City passaria em primeiro, o Leipzig em segundo, o Estrela Vermelha em terceiro e o Young Boys em último lugar, segundo assim a minha previsão. No entanto, mais um grupo onde acertei quem passava à próxima fase da Liga dos Campeões, mas acabei por falhar quem é que ficava assim de fora da Europa, sendo que o Estrela Vermelha acabou por ficar fora da mesma e os suíços do Young Boys ir assim ao play-off de acesso à Liga Europa. Em primeiro lugar, sem grande surpresa, ficou o Manchester City e em segundo lugar, também na Liga dos Campeões, vai continuar o Leipzig. Chegamos então ao último grupo, o grupo H, onde eu tinha previsto que passaria em primeiro lugar o Barcelona, em segundo o Porto, em terceiro ficaria o Antuérpia e em último lugar o Shakhtar. Ora, aqui um grupo onde uma vez mais acertei quem é que ia passar à próxima fase, sendo que em primeiro lugar do grupo ficou o Barcelona e em segundo o Futebol Clube do Porto. No entanto, acabei por errar e vai ser mesmo o Antuérpia que vai ficar fora das competições europeias, sendo que o Shakhtar Donetsk segue igualmente que o Benfica para o play-off da Liga Europa.
E por fim o grupo do nosso querido Benfica, onde eu tinha previsto que passaria em primeiro lugar o Benfica, em segundo o Inter, em terceiro a Real Sociedade e em último o Salzburgo. E ora aqui sim, um grupo que me dói imenso analisar, pois a única que acertei foi mesmo ficar fora da Europa a equipa do Salzburgo, que era claramente a equipa mais fraca do grupo. E o que dizer deste grupo? Já o analisámos tantas vezes, quer seja offline, quer seja em direto, nas nossas tertúlias. O nosso Benfica claramente claudicou nesta fase de grupos da Liga dos Campeões e acabou mesmo por ser a peça fundamental para que eu não acertasse nada neste grupo, a não ser o Salzburgo ficar fora da Europa. Mas atenção, também só acertei isto porque na última jornada o Benfica foi ganhar a Áustria. Infelizmente vai passar em primeiro lugar do grupo a Real Sociedade, em segundo lugar ficou o Inter e em terceiro lugar, com direto acesso ao playoff da Liga Europa, ficou o nosso querido Benfica. É verdade, infelizmente ficámos arredados de poder continuar a competir na Liga dos Campeões, mas não ficámos fora da Europa. Agora há que acreditar e continuar a lutar para poder chegar longe nesta Liga Europa, de preferência à final de Dublin e de preferência para levantar a taça, que seria o nosso quarto troféu europeu, pois não convém que já ganhámos na década de 50 a Taça Latina e na década de 60 duas taças dos clubes campeões europeus, ficando a faltar assim nas nossas vitrinas uma Liga Europa, mas que podemos remediar já este ano, ganhando assim a final de Dublin, bem aqui pertinho da minha casa. Só falta o Benfica entrar em campo agora na partida com o Toulouse, já a pensar nesse mesmo objetivo, pois esse tem que ser o objetivo do Benfica na Europa, não apenas continuar a competir, mas sim ganhar esta competição, pois na minha opinião o Benfica tem plantel suficiente para poder chegar longe na competição e levantar assim esta taça. Tudo vai depender de nós e apenas de nós. Ora, e este é o quadro que fica então da Liga dos Campeões. Vamos ter então um Copenhaga versus Manchester City, um Leipzig a enfrentar-se aos espanhóis do Real Madrid, um PSG Real Sociedade, um Lazio Bayern, um PSV Dortmund, um Inter Atlético Madrid, um Porto Arsenal e por fim um Nápoles Barcelona. Ora, depois da sorte que tive na análise dos grupos, não sei se me devia aventurar em fazer assim previsões para a Liga dos Campeões. No entanto, vou arriscar aqui e vou dizer então o meu prognóstico para esta fase da Liga dos Campeões. Já o disse para a Liga Europa, acho que o nosso Benfica vai chegar longe na competição e vai levantar assim o caneco. Já aqui na Liga dos Campeões, estas são as minhas previsões. Para o Copenhague Manchester City, claramente vai ganhar a equipa de Pep Guardiola. No Leipzig Real Madrid, não vejo outra senão os espanhóis a passar à próxima fase. No PSG Real Sociedade, embora a Real Sociedade tenha feito uma boa primeira fase, acho que o PSG aqui é o favorito. Já na Lazio Bayern, tal e qual a mesma história. A Lazio fez uma boa fase de grupos, mas o Bayern deve seguir em frente. Já no PSV Dortmund, aqui um dos jogos mais equilibrados, quero acreditar que depois da boa fase de grupos, os alemães do Dortmund seguirão em frente. No Inter Atlético Madrid, depois de ver como a equipa de Simeone está a jogar na Liga Espanhola, quero acreditar que os italianos do Inter seguirão em frente. Já no Porto Arsenal, e ainda para mais depois como o Porto está a jogar para o campeonato, não tem qualquer dúvida que o Arsenal seguirá em frente. E por fim, no Nápoles-Barcelona, aqui sim poderá ser a grande surpresa. Atendendo ao fraco desempenho dos pupilos de Xavi, quero acreditar que os italianos do Nápoles seguirão em frente. Ora, e esta foi a minha previsão para os oitavos de final da Liga dos Campeões. Voltaremos a encontrar-nos cá para ver que tal é que eu me saí nesta mesma análise. Espero que seja bem melhor do que a de fase de grupos e se tiver que falhar aqui, ao menos que não falhe na Liga Europa e que nos encontremos todos em Dublin para levantar a quarta competição europeia, ou seja, a quarta competição que o Benfica irá ganhar. Se gostaste deste vídeo, dá o like, comenta, partilha e subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até ao próximo vídeo. Viva o Benfica!